Olá, você está no canal Super Astral e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante para quem está começando a estudar astrologia, que são os 4 elementos da natureza. Cada elemento tem 3 signos. Por exemplo, o fogo tem Áries, Leão e Sagitário. A terra tem Touro, Virgem e Capricórnio. O ar tem Libra, Aquário e Gêmeos. E, por fim, a água tem Câncer, Escorpião e Peixes. Então, a gente vai começar a estudar esses elementos através da sua quantidade no mapa astrológico. Então, por exemplo, você vai fazer o seu mapa no astro.com, por exemplo, que é um site gratuito que você pode fazer o seu mapa por lá, e você vai ter uma tabela nesse mapa. E lá estão os 10 elementos, né? São 2 luminares, que é o Sol e a Lua, e de todos os outros planetas. E cada um vai estar localizado num signo. E aí você vai contar quantos signos estão em fogo, quantos signos estão em terra, em água e em ar. Aí você vai fazer uma conta e vai ver qual é o elemento que falta e o elemento que sobra, né? Qual que você tem em excesso, qual que você tem em falta. Essa falta e excesso dos elementos que a gente vai estudar aqui hoje, né? Nós vamos ver que a falta ou o excesso de cada elemento acarreta psicologicamente na pessoa. Lógico que eu não vou conseguir passar todo um conteúdo de um livro inteiro nesse vídeo, mas a gente vai dar uma pincelada só para vocês terem uma ideia. Para quem está começando, esse livro é ótimo. Esse é muito antiguinho, já está até manchado do tempo, que é Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, do Stefan Arroyo. É excelente esse livro para quem está começando. Ele tem para vender na internet, só que com outra capa. Então a gente vai dar uma pincelada agora nos excessos e faltas dos elementos astrológicos, né? Então a gente vai começar primeiro pelos elementos Yang, né? Que são o fogo e o ar. O que são os elementos Yangs? São aqueles elementos mais expansivos, mais movimentados, mais para fora, mais como se a gente fizesse uma comparação. O dia seria o Yang e a noite o Yin. Então fogo e ar são Yangs, né? Então seria a água e a terra. Então a gente vai começar falando do fogo. O que o excesso de fogo no mapa acarreta na psique da pessoa, né? Então o excesso de fogo traz inquietação, ansiedade, ambição desmedida, insensibilidade, egocentrismo. Quer dizer, todas as características do fogo muito exageradas, elas não são legais, né? Porque todo excesso, né? Tudo que exagera, degenera. Então a gente tem aí um conjunto de características que são difíceis de lidar. E o que a gente recomenda para quem tem excesso de fogo no mapa? A gente recomenda que a pessoa faça exercícios físicos e principalmente exercícios de respiração, como o yoga, por exemplo, que trabalha toda essa parte de equilíbrio através da respiração, porque é aquela história, quando você está com raiva, que é uma característica muito forte do fogo, o que você faz? Você conta até 10 para não fazer uma besteira, né? Então esse contar até 10 é parar, respirar. Então a respiração, trabalhar a respiração para quem tem excesso de fogo no mapa é muito importante. E a falta do fogo, o que acarreta no mapa, né? Acarreta uma falta de ânimo, uma falta de entusiasmo pela vida, né? Falta de movimento, falta de alegria, né? Porque o fogo, quando você acende uma fogueira, você não sente aquela alegria, aquela coisa gostosa, né? O fogo alegra, né? Traz luz. Então a pessoa que não tem muito fogo no mapa, ela tem dificuldade com isso, com a autoaceitação, o alto valor, né? O senso de identidade, de confiar em si mesma, né? De ter confiança na vida, de ter fé. Eu acho que a palavra-chave para a falta de fogo às vezes, muitas das vezes, é a falta de fé, de esperança, de otimismo, né? O fogo é o otimismo, né? Quando você acende uma vela, você não está ali colocando toda a sua esperança. Então a gente coloca
um conselho para quem tem falta de fogo no mapa: fazer exercícios moderados e ao ar livre, em contato com o sol, né? A gente sempre tem que buscar fisicamente o elemento que falta no nosso mapa, né? Isso ajuda muito, ter velas acesas em casas, incensos, qualquer coisa que remeta a esse calor do fogo, né? Bom, o ar. Quando a gente tem uma falta de ar, isso pode gerar até fisicamente mesmo na pessoa uma falta de ar. E é bem interessante que muitas pessoas que têm falta de ar no mapa têm asma, têm problemas respiratórios. Às vezes até essa questão dos elementos, eles atingem a parte física também. Então, quando a pessoa tem excesso de ar no mapa, a gente tem uma mente agitada demais, desordens psicológicas, né, por causa de ansiedade, falta da consciência corpórea, porque como é muito ar, ele não tem, ele vive no campo das ideias, ele não tem a questão da sensação do corpo, né, de saber ter consciência corporal, né. Pensa muito e age pouco, né, porque fica só no campo das ideias, traz uma certa frieza e um ceticismo, né, pode ficar racional demais, nega a intuição muitas vezes, né, nega essa parte mais sensível do ser, né, e o que a gente fala para o ar, para esse excesso de ar? Para que faça meditação, trabalhe com o próprio ar também, com a questão da respiração, né? E a questão de acalmar os pensamentos, isso é muito importante. A meditação é muito bom para isso, né? A meditação é muito boa para você colocar a sua cabeça no lugar, né? E, enfim, a falta do ar, vamos ver o que acontece com a falta do ar no mapa, né? Também pode gerar falta de ar no organismo, né? Traz uma dificuldade de convivência, né? De se adaptar às novas ideias, porque o ar tanto é a parte mental, o raciocínio, como também significa as relações, né? Então, pode gerar uma dificuldade de se expressar, né? De entender o outro, de conversar, dialogar. Então, a falta do ar, ela traz essa questão no relacionamento de dificuldade, né? Então, também é indicado meditação, exercícios respiratórios, né? Tanto o desequilíbrio, né, para mais ou para menos do ar, pede para que você trabalhe com respiração, né? Trabalhe tanto com acalmar a mente, como também equilibrar a questão da sua respiração, para fortalecer também essa parte respiratória que é deficiente para quem tem ou excesso ou falta de ar, né? Agora a gente vai falar dos dois signos ins, dos dois elementos ins, né, que englobam os signos de água e de terra, né? Então a gente vai falar sobre a água agora, né? O excesso da água, o que ele acarreta. Então, o excesso da água, ele vai trazer uma sensação de você estar perdido, de você não se encontrar em lugar nenhum, sabe? É uma sensação assim de, o que eu tô fazendo aqui, né? É uma sensação de inadequação, né? Desordens na questão psicológica também, porque excesso de água é excesso de emoção. A água pra gente, na astrologia, é a questão emocional. Então, só recapitulando, o fogo é a energia vital, a alegria, o otimismo, a fé, o movimento, né? O ar é o intelecto, as relações. A água é emoção, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Então, quando você tem uma falta de água, um excesso de água no mapa, traz todas essas características que eu falei, também traz um pouquinho de variação de humor, né? Essas emoções em conflito, né? Exageradas às vezes, né? De altos e baixos emocionais, elas têm que ser também trabalhadas. De que forma?
Eu acho que quem tem água absorve muita coisa. É que nem você pegar um pouquinho de tinta e colocar na água, você vai ver que vai manchar. A água vai absorver toda aquela tinta, né? Então são pessoas que às vezes, às vezes até por desconhecimento, né, dessas técnicas de limpeza espiritual, de equilíbrio dos chakras e tal, elas se deixam contaminar pelas energias do meio, né, das pessoas. Então, é indicado para quem tem muita água no mapa, primeira coisa, é se limpar frequentemente, limpar a sua energia através de banhos com ervas, com aromas, colocar muito incenso dentro de casa, acender velas também, cuidar da parte espiritual, né? Tá sempre com essa preocupação é limpar o organismo também por dentro, né? De não se contaminar nem com alimentos tóxicos, né? Isso é muito comum para quem tem desequilíbrio de água no mapa, as intoxicações, né? É muito comum, né? Se intoxicar ou por alguma coisa que comeu ou que bebeu, então tem que cuidar muito dessa parte de alimentação, né? E isso, a limpeza emocional também, procurar às vezes uma terapia, porque quem tem muita água no mapa tem um emocional frágil né, esse excesso de água, né? Traz um emocional mais frágil, uma pessoa mais suscetível às coisas, né, que a gente tem que enfrentar na vida. A falta da água, né? O que a gente pode dizer sobre a falta da água? São pessoas que têm dificuldade de entrar em contato com a sua própria emoção. Às vezes tem dificuldade de ter empatia ou se colocar no lugar do outro. Tem uma falta de confiança, às vezes, em si mesmo, insegurança. Dá muita insegurança quando você tem falta de água pela questão da falta de fé, da falta de espiritualidade, né? Quem tem uma água equilibrada no mapa, geralmente ele vai procurar um lado espiritual que trabalhe a sua fé, que trabalhe a sua confiança, né? Enfim, às vezes tem dificuldade de ter até compaixão pelo próximo. Então, o que a gente fala para uma pessoa que tem pouca água ou falta de água no mapa? Que tem esse elemento em casa, uma fonte, né? Ou vá procurar esse elemento na natureza, tome um banho de mar, de cachoeira frequentemente quando puder, banho de banheira também com sais é muito importante. Ter contato com a água, mesmo que seja uma água de piscina, é importante, porque você tem que ter contato com um elemento que você não tem no mapa. Bom, finalizando, a gente tem o elemento terra. Quando você tem excesso de terra no mapa, você tem uma visão, às vezes, muito estreita da vida, porque a terra é matéria, a terra é o real, é o palpável, né? Então, a gente tem aí muito materialismo, muita rigidez, às vezes de dificuldade de relaxar, de curtir a vida, né? Tem uma certa frieza. Tanto a terra como o ar são signos mais frios, né? São elementos mais frios. O fogo e a água são elementos mais calorosos, mais amorosos, né? Então, tem essa característica, essa configuração que depois a gente vai falar num outro vídeo, né? Então, o que a gente... dificuldade de lidar com mudança também é uma característica de quem tem excesso de terra no mapa, né? A pessoa fica ali numa zona de conforto, né? A acomodação é uma coisa muito característica da Terra, pelo fato da Terra ser estática, né? Ela não tem muito movimento, né? Quem tem mais movimento é o ar, o fogo. A água também, de certa forma. E também traz frieza e ceticismo, a dificuldade de acreditar em alguma coisa que não seja real, palpável. São Tomé, né? Que nem São Tomé. Então, a gente tem... o que a gente recomenda para quem tem muita terra no mapa? Que se distraia mais, que procure mais um lazer, que escute mais música, coisas que levem a pessoa a pensar, ler um livro. É importante para quem é de terra, para sair um pouco da realidade, né? Qualquer coisa que tire a pessoa da realidade ali, ou um filme, um bom filme, até um bom vinho, né? Ajuda a relaxar, ajuda nessa questão da rigidez. Então, é indicado isso, né? Mais lazer,
sair um pouquinho da zona de conforto, tentar fazer uma viagem ou experimentar coisas novas. É difícil para quem tem excesso de terra no mapa, mas é possível, né? Aliás, no mapa nada é impossível de ser mudado, de ser melhorado. A gente tem só que tomar consciência daquilo que tem que ser revisto, né? Que tem que ser trabalhado. E por fim, a gente tem aí a falta da terra, né? Que também é um problema sério. A falta da terra dá muita dificuldade da pessoa de encarar a realidade como ela é, né? Então, são pessoas que às vezes fogem um pouco da realidade, têm dificuldade de lidar com coisas do cotidiano, como coisas simples, como pagar conta no prazo, né? Essas coisas que dependem de tempo, de prazo, né? Tudo isso vai ser característica de quem tem pouca terra no mapa, né? Pode trazer uma certa dificuldade de se colocar, de se estabelecer numa profissão, numa vida material, né? E dispersão. Então, qual o conselho que eu dou para quem tem falta de terra no mapa? É a questão de você ter contato com o elemento, plantar, colher, né? Cuidar de um jardim, ou até mesmo um vasinho de planta dentro de casa, mexer na terra, na areia, ter contato com esse elemento que te falta, né? Que é o que a gente tem que buscar, né? Falta de terra, uma coisa importante, falta de terra e de fogo no mapa de uma pessoa pode trazer uma saúde um pouco frágil, né? Isso quando é muito acentuado, logicamente, né? A falta do fogo traz problemas digestivos assim também, como na falta da terra, né? Então ter cuidado, quem tem falta de terra no mapa tem que ter cuidado para comer coisas leves, para não exagerar, porque a terra tem esse problema, a falta da terra dá um problema de estômago fraco, né? Então é isso, a gente para por aqui, né? Espero ter clareado para vocês um pouquinho dessa questão dos elementos e no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como calcular mais precisamente esses elementos no mapa, porque cada área do mapa, cada planeta, cada luminar tem uma pontuação. A grosseiro modo, a gente pode contar os 10 elementos, né, que a gente tem no mapa, mas não é a forma mais adequada de calcular. E no próximo vídeo a gente vai ver então esse assunto, tá ok? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por estarem aqui até agora. Não esqueça de dar um like, de compartilhar se você puder, para ajudar o canal, tá bom? Um grande beijo!